5. Ó, considere a equação, tá? Equação diferencial, seja a equação diferencial f' de x igual a 1 menos f de x ao quadrado, certo? Vamos resolver essa equação aí. F' de x igual a 1 menos f' de x, f de x ao quadrado. Então, primeira coisa que você observa é a seguinte, tem-se, ó, tá a equação na seguinte forma, f' de x igual a quê? A f de quê? De x, f de x, certo? Onde quem é f grande de xy? Ou seja, qual é a função f grande que define essa equação? 1 menos y ao quadrado. Exatamente, 1 menos y ao quadrado. Então você vê que a f e a derivada parcial da f em relação a y, qual é a derivada parcial de f em relação a y? É 2y. Menos 2y. Isso mesmo. Tanto a f como a derivada parcial de f em relação a y são contínuas em todo o R2, em todo o plano. Então eu posso usar o teorema de existência da unicidade em todo o plano R2. Ou seja, por cada ponto do plano passa uma e somente uma solução. E passa uma e somente uma solução com domínio máximo, que é o intervalo aberto. Tá certo? Agora vamos resolver, baseado nisso, vamos resolver a equação. O teorema de existência da unicidade, ele te dá um procedimento de como você deve resolver essa equação. É evidente que eu vou resolver por integração aqui, os exemplos. A ferramenta que eu tenho aqui para você é a integral indefinida para resolver a equação. É a única coisa que eu tenho para resolver a DO é a integral indefinida. Tá certo? Então observe uma coisa, ó. Tá? Vou começar aqui, ó. Se φ é a solução, se I é um intervalo aberto, intervalo aberto, e φ de I em R é uma solução, solução da equação diferencial, então você tem o quê? Você tem que φ' de x, a derivada de φ em relação a x, é igual a quanto? A 1 menos φ de x ao quadrado. Qualquer que seja o x pertencente a ele. Daí, tá? Φ' de x sobre 1 menos φ de x ao quadrado, isso é igual a quanto? Isso é igual a 1, qualquer que seja x pertencente a ele, certo? E daí eu integro, tá? Eu vou integrar isso aqui. Só que tem um problema. Qual é o problema de eu trazer isso daqui para cá? 1 menos a quadrado da função diferente de zero. Eu tenho que ter a garantia de que para todo x aí, 1 menos φ de x ao quadrado é diferente de zero. Mas eu sei isso.
Do jeito que dá. Eu só tenho que φ uma solução. Então há um problema nesse procedimento do jeito que eu coloquei até aqui. E aqui, olha, olhando para cá, identificando o problema, eu já tiro duas soluções. A partir do problema com o meu procedimento, eu já tenho duas soluções. Porque quando é que φ de x menos 1 é zero? Quando é? Quando φ de x é 1 ou φ de x igual a menos 1. Mas observe que as funções constantes 1 e menos 1 são soluções dessa equação. Tá? Então, eu vou apagar, eu escrevi propositalmente para identificar o problema. E identificando o problema, eu já encontro duas soluções, que são as funções constantes, 1 e menos 1. Então, o procedimento não é esse, porque para fazer essa conta aqui, eu tenho que garantir que φ de x é diferente de 1 em todo o x real. Então, o procedimento é o seguinte. Tá? As funções, primeira coisa que eu observo é que as funções φ1 de R em R e φ2 de R em R, dadas por φ1 de x igual a 1 para todo x real e φ2 de x igual a menos 1 para todo x real, as duas elas são soluções da equação diferencial. Quem é a derivada de φ1? Quem é zero. E quem é 1 menos φ1 ao quadrado? Zero. A mesma coisa ocorre com a φ2. Então essas duas funções, elas são soluções, tá? Da equação diferencial. Tá? São soluções da equação diferencial. Agora que vem o teorema de existência e unicidade, para me permitir fazer a conta que eu farei aqui. Tá bom? Daí, tá? Se I é um intervalo aberto. Tá certo? Se é um intervalo aberto. Φ de I em R é uma solução. É uma solução. Solução de quem? Solução da equação diferencial. Tal que φ não é constante igual a 1. Não é a função constante igual a 1. E também não é a função constante igual a menos 1. Ou seja, tal que φ é diferente da função φ1 restrita aí. Ou seja, φ não é a função constante igual a 1. E φ é distinta da restrição de φ2 aí, ou seja, φ não é a função constante igual a menos 1, tá certo? Essa notação, φ restrita aí. Lá do cálculo 1, a restrição de uma função a um conjunto, tá? Então, se φ não é a função constante igual a 1, ao longo de I, e φ não é a função constante igual a menos 1 ao longo de I, então eu garanto que φ de x é diferente de 1 e φ de x é diferente de quem? De menos 1, qualquer que seja x pertencente a ele. Analise o gráfico. Ó, vou colocar aqui, talvez eu tenha que apagar mais à frente. Ó. Aqui o R2.
O teorema de existência e unicidade diz que por cada ponto do plano R2 passa uma solução, definida em um intervalo aberto. E definida em um intervalo aberto maximal, tá? Então você tem aqui x e y, e você tem aqui o 1 e o menos 1. Essas duas funções, as funções, a primeira função, quem é essa reta? Quem é essa reta? É o gráfico de quem dá φ1. Quem é essa outra reta? Quem é? É o gráfico da φ2. Função constante igual a 1, função constante igual a menos 1. São duas soluções. Tá? Então, se a φ não é a φ1 restrita ao seu domínio, digamos que o domínio da φ seja isso aqui, esse intervalo aberto. Esse seja o domínio da φ. Se a φ não é a φ1, o gráfico da φ não pode cortar o gráfico da φ1. Por quê? Porque as duas coincidiram num ponto, e se as duas são soluções e coincidem no ponto, elas têm que coincidir na interseção dos domínios, que é o I. Mas não pode, porque para a φ coincidir com a φ1, a φ tem que ser constante igual a 1 ao longo do seu domínio. O mesmo ocorre aqui. Então não pode a φ ser 1 em algum ponto de I, porque senão ela coincidiria com a φ1 nesse ponto. E aí ela teria que ser igual a 1 em todo o seu domínio. Entendeu? É aí que entra o teorema da existência e unicidade. Para garantir, porque eu estou atrás, veja bem, essas duas soluções eu já as conheço. Eu estou atrás de soluções que não sejam φ1 e nem sejam φ2. Porque φ1 e φ2 eu já conheço. Entendido aí? Então, como é que eu procedo? Está aqui, ó. Aí agora sim, daí eu tenho o que eu quero. Daí, tá certo? Como φ' de x é igual a quê? A 1 menos φ de x ao quadrado. Para todo x pertencente a I, tem-se o quê? Eu vou poder dividir por isso aqui, ó. Φ' de x sobre quem? 1 menos φ de x ao quadrado é igual a 1 para todo x pertencente a quem? Aí eu vou poder dividir, porque φ de x seguramente é diferente de 1 e é diferente de menos 1 em todo x de I, então eu não vou ter isso aqui igual a zero. Vocês entenderam? Com isso eu contorno o problema e eu tenho a garantia, porque eu estou atrás de uma solução que não seja constante igual a 1, nem constante igual a menos 1 em I. Então, se ela não é constante igual a 1, ela não pode ser 1 em nenhum ponto. Se ela não é constante igual a menos 1, ela não pode ser menos 1 em nenhum ponto. Quem garante isso? Teorema de existência e unicidade. Aí agora é partir daqui. Tá? Eu vou partir daqui. Logo, o que é que você vai ter? A integral, eu vou integrar isso aqui. A integral de quem? Disso aqui que eu escrevo assim, 1 menos o quê? φ de x ao quadrado, vezes φ' de x, integral de x. Isso é igual a quanto, hein? É igual a x, é igual a 1, é igual a integral de 1 em x. E essa integral é a integral em I. Tá certo? Ou seja, quanto é que dá essa integral? Aí a mudança de variável. Tá? Aí vai ser a mudança de variável. Isso aqui vai ser quem? O U, enquanto isso é quem? DU. E quanto é, por isso que eu falei, qual é a ferramenta que a gente tem, que vocês têm para resolver equações diferenciais? Integral indefinida. Darei outras técnicas, tá? Mas que você tem integral indefinida para resolver. Qual é a integral de 1 sobre 1 menos o 2 em 1?
metade de quem? Do logaritmo natural do módulo de quem? De 1 mais U sobre U menos U, tá? Mas quem é o U? Porque é a integral de 1 sobre 1 menos U2 deu. U mais U, que é o U mais φ de x, sobre quem? U menos φ de x. Isso é igual a quê, hein? A integral de 1, que é quanto? X. Tá faltando o quê? Mais a constante. Mais uma constante C, qualquer que seja x, pertencente aí. Onde C é um número, preste bem atenção, onde C é um número real. Tá certo? Entenderam? Entenderam? Tá? Ou seja, esse 1/2, eu vou tirar logo para cá, ele multiplica, fica o quê? 2x mais 2c, mais 2 vezes uma constante, é uma constante. Então eu posso tirar isso aqui. Estamos entendidos? Tá? Tá bom? Tá bom? Assim, eu quero encontrar φ. Se o logaritmo natural dessa expressão é 2x mais c, aplicando a exponencial a ambos os lados, você tem o quê? O módulo de 1 mais quanto? Mais φ de x, sobre quem? 1 menos φ de x, tá certo? É igual a quê? É a exponencial de 2x mais c, que é a exponencial de c vezes a exponencial de 2x. Então, isso aqui é c vezes e elevado a 2x, para todo x pertencente a i, onde, aí é que vem a coisa, onde c é uma constante positiva, porque ela apareceu, como foi que apareceu esse c aqui? É elevado a uma constante, mas é elevado a uma constante, é uma constante positiva, preste bem atenção. Então eu tenho essa igualdade aqui, ó, 1 mais φ de x sobre 1 menos φ de x é igual a c vezes elevado a 2x, qualquer que seja x aí, onde c é uma constante. Aí aqui tem um pulo do gato. Tá? Essa função ela não é nula em i, porque ela é c vezes elevado. Tá? Essa função que está aqui não é nula. Mas ela é uma função contínua, não é? Porque a φ é a solução da equação, supostamente a solução da equação diferencial. Então ela é diferenciável, portanto contínua. Então essa expressão que está aqui dentro é uma função contínua em i. Então ela não pode ser positiva num ponto e negativa no outro ponto de i. Porque para ir pelo teorema do valor intermediário, ela teria que ser o quê? Zero em algum ponto. Tá? Então qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte, aqui logo, 1 mais, tirando o módulo, 1 mais φ de x sobre 1 menos φ de x é igual a quem? A c vezes e elevado a 2x, onde c é um número real diferente de zero. Porque ou é igual a isso para todo x, para todo x pertencente a i, em que c é um número diferente de zero. Por quê? Porque essa expressão ou é igual a isso, em todo x pertencente a i, ou é igual a menos isso, para todo x pertencente a i. Ela não pode ser igual a isso em um ponto, e isso e menos isso em outro ponto, porque se ela seria positiva num ponto de i e negativa no ponto de i, mas aí ela teria que ser